Começamos hoje um congresso de santificação, logo no primeiro final de semana do ano de 2014. Será que isso é oportuno? O que você acha? Algumas pessoas perguntam, para que esse assunto? Para que congresso de santificação? Para que isso? Bom, a palavra ela é muito clara, porque ela fala que Deus ele é santo, 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 santo. Então, a santidade é a principal característica da personalidade e do caráter de Deus. Ele é santo. Então, se a gente quer ser parecido com o Senhor, a gente precisa ser o quê? Santo. E não é fácil ser santo, sermos santos. Pergunta por quê? Santidade tem a ver com vontades. Porque as vontades, você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde nem de você, e nem de Deus, nem dos demônios. Então, por exemplo, eu tenho sido santa, tenho vivido em santidade, tenho sido santo. Mas aí dentro de você, você tem vontade por coisas pecaminosas e podres, há uma guerra dentro de você, uma luta interna dentro de você. Não adianta nada nós vivermos da boca para fora um evangelho, que a gente fala que é livre, mas que por dentro estamos presos em cadeias das nossas vontades. Porque Deus, Ele não quer isso para nós. Ele não quer que a gente viva uma vida falsa, uma vida hipócrita, uma vida de fingimento, onde a gente fala para todo mundo, Jesus é maravilhoso, eu sou crente, aleluia, glória a Deus, mas por dentro a gente está morrendo de vontade pela coisa errada. Isso não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável ainda por cima. É boa para nós, perfeita para nós, ainda por cima dá prazer. Agradável significa dá prazer. Às vezes, quando a gente começa a cumprir a vontade de Deus, na hora que a gente começa, não dá prazer ainda. Porque a nossa carne está tão acostumada com a coisa errada que ela fica revoltada porque a gente está tomando um rumo errado da carne. A gente está tomando um rumo errado para a carne, mas a gente está tomando um rumo certo para o espírito. Então, na hora que você começa a mudar o seu comportamento, é normal que muitas vezes você não vai sentir prazer nenhum na vontade de Deus, porque a vontade de Deus não vai ser nem um pouco agradável, a princípio, para a sua carne. Porque a sua carne ela vai espernear de ódio de você, de tudo que você está fazendo, porque ela não quer mudar o hábito. A nossa natureza se acostuma com hábitos, com repetir as coisas. E quando a gente se acostuma a fazer coisa errada, a gente acostuma a repetir a coisa errada. E é por isso que a gente tem que lutar para muitas vezes fazer de algo que é novo para nós uma prática na nossa vida, porque a gente, da mesma forma, vai fazer aquilo fazer falta e a gente vai querer repetir a coisa certa. Amém? A nossa mente, a nossa alma é a mesma coisa. Mente e alma é a mesma coisa. E ela pode ser reprogramada de acordo com a palavra. Por isso que está escrito em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você pode transformar-se, com a ajuda de Deus, é lógico, pela mudança da tua maneira de pensar, de ver as coisas. Isso é um processo de modificação que ocorre na alma. Não é no espírito, é na mente, é uma reprogramação mental. E isso tem que ter ajuda do espírito. Pergunta por quê? Porque a mente do espírito não é a mente humana. A mente do espírito é uma mente genial. A mente do espírito sempre sabe tudo perfeito. A mente do espírito sempre sabe o caminho certo. A mente humana é limitada, mas a mente do espírito não tem limites. Quem está entendendo? Deus tem a forma dele de pensar e de ditar as regras. Então, quando a gente confia na vontade de Deus, a gente nunca vai perder, nunca vai se dar mal, sempre vai ter o melhor, vai viver o melhor. Porque a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e sempre agradável. Ainda que na hora, às vezes, parece que não é. Você entendeu isso? Sabe aquela história da menina que está namorando um cara que não é de Deus, ou ele está namorando uma moça que não é de Deus, são pessoas solteiras, é muito comum hoje na igreja, pessoas solteiras. E aí é uma das áreas de maior luta, porque a pessoa solteira praticamente dedica toda a sua energia em busca da pessoa certa. E depois da sua conversão, a aliança maior e mais importante da sua vida será o teu casamento. Não há coisa mais séria na vida de uma pessoa, depois de aceitar Jesus, do que um casamento. É a coisa que a gente tem que ter maior
medo de errar, maior temor de escolher. Por isso que às vezes é melhor dar um tempo maior para ter certeza e não se acelerar na pressa, no desespero, porque uma vez que você jurou diante do altar do Senhor, fidelidade até a morte com aquela pessoa, nós temos que cumprir. Entendeu isso? Ah, mas eu era ignorante, não sabia quando eu casei, aí divorciei sem saber. Aí é outra coisa, você era ignorante. O tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Ele sabe que tu não sabia nada, ele sabe que tu não sabia nem o que você estava fazendo, estava ali vestido de noivo, sem saber nem o que era aquilo. Mas hoje que nós estamos no tempo do conhecimento, nós sabemos o que estamos fazendo, então hoje precisamos ter responsabilidade diante do Senhor, porque nós temos consciência da verdade, amém? Nós sabemos o que é o mal. Uma pessoa, por exemplo, que não conhece o mal e se associa com o mal. Esse negócio vai ficar piscando aqui, é? Esse mistério aqui tá me deixando assim, ó. Tá parecendo aquelas luzes de transe. Tá um mistério isso aí. Eu acho que você desligou, foi a caixa de som. Ah, não, foi ele mesmo. Que mistério, hein? Começando a dar. O negócio está piscando. Ok. Onde que eu estava? Uma vez que você toma uma decisão, é uma coisa muito séria. Agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo do conhecimento, Deus leva. É óbvio. Por quê? O cara não conhece o mal, fez aliança com o mal, se associou com o mal. Deus vai ficar apontando o dedo na cara da pessoa. Não, você se associou com o mal. Não, o cara não conhece. De repente, o cara conhece a palavra, conhece Jesus, descobre a verdade da palavra, aí faz o quê? Menino, olha só, eu não sabia que eu tinha me associado com o mal. Eu me arrependo do mal. E aí, o que a Bíblia fala do arrependimento? O perdão e a mudança total dentro da pessoa. Amém? Então, por isso o tempo da ignorância não é considerado. Porque a gente não pode ser cobrado do que a gente não conhece. Se você não conhece, você não será cobrado. Mas nós, graças a Deus, temos tido conhecimento da verdade para andarmos no caminho reto e da luz, sem tropeçar. Então, nós não podemos brincar com o conhecimento que temos. Há uma verdade hoje. Muitas pessoas estão sofrendo hoje nas igrejas. Esse congresso é tão perfeito para a gente começar o ano. Porque muitas pessoas querem tanto acertar. Não, esse ano eu vou ser mais parecido com Jesus. Esse ano eu vou mudar de vida esse ano. Esse ano as coisas vão ser diferentes na área das minhas vontades. Eu não vou mais permitir que certas coisas me aconteçam. Amém, eu creio. Mas você já entendeu por que as suas vontades te traem? E por que se você não vigiar, você pode ser uma pessoa dominada pelas suas vontades? Você já parou para pensar que lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia fala da alma e ela mostra que as nossas vontades são terrivelmente enganosas, desesperadamente corruptas. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala de alma. E quando a Bíblia fala de alma, ela está falando da mente, onde ficam pensamentos e vontades. Então, eu sempre peço esses pedestais para fazer o exemplo de cada parte do nosso ser. Para você entender um pouquinho todo o processo da santificação, você precisa compreender isso aqui. Porque alguns confiam nas suas próprias vontades. Alguns irmãos em Cristo, pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas que amam o Senhor, pessoas crentes, fiéis ao Senhor, têm sofrido por confiar nas vontades. Então, esse pedestal está um pouco mais alto, ele vai representar a nossa essência, que é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito, então nós somos espírito humano. Esse vai ser o nosso espírito humano. Aqui está a nossa essência principal. Essa é a nossa essência. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então nós todos somos espírito humano. Eu sou um espírito humano, você é um espírito humano, todo mundo aqui é um espírito humano, você entendeu? Você tem uma essência espírito humano. Nós possuímos a alma, então nós somos espírito. Possuímos a alma. O que é a alma? Pergunta para mim, o que é a alma? A alma é a mente. A Bíblia chama isso de coração. A Bíblia fala, lá em Jeremias 17, 9,
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em outra tradução fala, ele é perverso em vez de corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus fala, eu sondo, eu provo, testo o coração, eu testo os pensamentos, eu visito para ver o que a pessoa está pensando e sentindo dentro dela. Eu visito esse lugar. A alma é onde fica pensamento, vontade, decisão. A memória, quando você lembra, é na alma que fica a memória, não é no teu espírito humano. A alma é a mente. E o que tem a ver a alma com essa outra parte aqui? Essa outra parte é o nosso transporte, chamado corpo físico. E esse transporte é o transporte que a gente utiliza enquanto está nessa dimensão, enquanto a gente está vivo. No dia que a gente morre, esse transporte aqui fica e vai estragar aqui nessa dimensão. Só que a Bíblia fala que a gente, quando for ressuscitado pelo Senhor, vai ter um outro corpo que não vai ser de matéria, ele vai ser um corpo transformado, com esses dois aqui, entendeu isso? Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham, imagina, um fio ligando o espírito humano com a mente e o corpo físico com a mente. Adão e Eva eram perfeitos porque a dimensão era perfeita. Amanhã a gente vai começar mais cedo, porque amanhã é um estudo completo que eu vou passar para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre dimensões e vou falar bastante sobre sexo. Vou mostrar para você que o sexo, ele não ocorre só nesse corpo aqui. Ele ocorre aqui, aqui e aqui. E você vai entender por que as pessoas ficam presas ao passado, com vontades, e por que Deus manda você fazer sexo só com uma pessoa e ficar com essa pessoa a vida inteira. Não é porque Deus é careta, porque Deus quer te controlar, não é isso. É porque Deus estabeleceu uma regra espiritual ligada ao sexo que nós não temos poder de alterar. Então, amanhã você vai entender esse processo e eu vou fazer uma oração no final com quem quiser. Uma oração especial para que a pessoa consiga zerar essa área. Pergunta: de que maneira? Com o poder do sangue de Jesus. É a única coisa capaz de quebrar ligações do passado ou alianças. O sangue de Jesus, ele é suficiente para fazer isso. Então, algumas pessoas precisam muitas vezes declarar para o mundo espiritual ouvir. Quebrar aquilo no posicionamento de oração mesmo. Porque Jesus já levou na cruz e já foi feito. Amém? Mas às vezes falta a pessoa assumir a posição, um posicionamento diante do que Jesus fez. Quem entendeu até aí? Amém. Então amanhã a gente vai começar, pode ser mesmo, né, no horário que estava combinado, 5 horas, pode ser 5 horas, está tudo certo? Pode ser às 5, o louvor? Pode ser? Oi, apóstola. Pode ser às 5, estava com uma saudade de você. Pode ser às 5 mesmo, o louvor? Para a gente começar. Aí amanhã nós não vamos ter. Eu tive um pequeno contratempo hoje. E a gente amanhã vai começar certinho. Aí eu começo a pregar umas 5h30, 5h40. Por que eu queria fazer cedo? Porque eu quero ministrar o conteúdo todo para vocês. Tranquilo. É uma ministração extensa. É muita leitura bíblica. Hoje eu já vou fazer uma coisa bem resumida aqui agora. Mas amanhã eu quero mostrar um pouco para vocês como operam as dimensões. Dimensão da matéria e do tempo. Dimensão da eternidade, para a gente poder entender a questão sexual, que não é simplesmente lavou, tá novo. Tem áreas nossas que não dá para lavar com água e sabão. Esse é o problema, que as pessoas estão pensando que é isso aqui, ó. Isso aqui é só um detalhe do que você vê. Tem outras partes que você nem imagina. Então amanhã eu quero continuar falando sobre isso, amém? Quem pode chegar amanhã às 5? Deixa eu ver. Amém. Então, eu vou anunciar na internet amanhã cedo que vai ter essa ministração. Vai ter gente de outras igrejas vindo. Se você pode chegar cedo, chega, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais cheinho do que hoje, tá? Mas vai valer a pena, amém? Vai valer a pena. Não importa, o importante é que a gente vai ouvir a palavra, e mesmo que fique um pouquinho mais apertado, vai ser tremendo. Então, te dando essa introdução, para quem quer entender um pouco sobre isso. Nós não somos um corpo, nós somos espírito. Possuímos a alma e moramos temporariamente aonde? Ok, mas tem gente que se relaciona achando que é corpo, que todo mundo é corpo. Inclusive tem gente que casa
faz aliança e jura morrer com alguém por causa de corpo. Sabe como é o nome disso? Espírito da burrice. Aí tem gente que fala assim, não tem espírito da burrice na Bíblia. Eu falo, mas é uma gíria, o nome verdadeiro não é esse, é espírito da cegueira. E esse tem na Bíblia. A pessoa não enxerga que a gente não é corpo. Só que o nosso corpo é importante, precisamos cuidar dele. Por quê? Porque ele é o nosso transporte, amém? Então, por exemplo, se ainda não deu tempo de você se arrepender dos pecados que você praticou nas ceias, você pode começar hoje. Como assim eu pratiquei pecado? Algumas pessoas pecaram nas ceias. Porque algumas pessoas não precisam de 5 pratos, mas comeram 5 pratos. É um pecadão, né? A gente não enxerga que é pecado, mas é. Porque a gente não precisa, às vezes, comer 5 pratos. Quem precisa de 5 pratos? Pergunta. Um homem de 2 metros de altura, jogador de basquete. Ele precisa de 5 pratos, ele tem muita caloria para gastar. Ele tem uma necessidade energética. Agora, tem irmão com 1,70 m comendo 5 pratos. Aí as irmãs de 1,60 m comendo 3 pratinhos assim, ó. Cuidado para você não prejudicar seu corpo, tá? Pecado é tudo que prejudica qualquer um desses 3, ó. Se prejudica o espírito, se prejudica a alma ou se prejudica o corpo, é pecado. Pecado, também traduzido do original, significa erro. Entendeu? Ok. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Adão e Eva não precisaram nascer de novo. Pergunto por quê? Adão e Eva já foram criados completamente conectados com Deus. Então havia um fio que ligava aqui e um fio que ligava aqui. Pergunto o que é isso? Eles estavam interligados, espírito, alma e corpo. Estavam interligados. Adão e Eva eram perfeitos. E a nossa dimensão material, imagina uma linha paralela a outra linha. A dimensão material paralela à dimensão da eternidade. A dimensão material ela estava colada com a eternidade. Quando Adão e Eva pecaram, a nossa dimensão material se desconectou da eternidade. Caiu. Foi a queda do homem. E nesse momento, Deus permitiu que fosse cortado a ligação que existia entre a mente humana com o espírito humano. A partir daquele momento, toda a humanidade, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade, todos os filhos de crente nascem assim. Todo mundo nasce assim. Eu nasci assim, você nasceu assim. Todo mundo, depois que Adão e Eva pecaram, todo mundo nasce assim. Com o corpo vivo, com a mente viva, mas com o espírito morto. E aí Jesus veio à terra. E Jesus foi o único que nasceu sem esse corte. Porque ele nasceu sem conhecer o P. Então ele nasceu perfeito, como foi chamado o último Adão. E por que ele foi chamado o último Adão? Porque ele tinha essa característica. Você entendeu isso? Jesus nasceu, foi o único depois da queda que nasceu assim. E toda a humanidade hoje nasce assim, corpo vivo, mente viva, espírito morto. Aí Jesus chega e fala assim, ó, é chegado o reino de Deus. Ninguém estava entendendo nada naquela época. É porque ele tinha conexão perdida dentro dele. Aí Jesus chega e fala assim, é necessário nascer de novo. Era da barriga da mãe que tinha que nascer? Era da onde que tinha que nascer? Você entendeu? Então, por exemplo, o que é nascer de novo hoje? Vamos imaginar que aqui está o espírito, a alma e o corpo de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. A pessoa chegou aqui na igreja, o apóstolo está pregando, e a pessoa está aqui, com o ouvido natural, ouvindo, com a mente compreendendo. E, de repente, aqui está a decisão. A pessoa abre o coração. Eu quero ouvir isso aí. Será que isso é verdade? O Espírito Santo, vou fazer um teatro. Imagino que eu vou fazer o papel do Espírito Santo aqui no teatro. Aqui está o espírito humano da pessoa. A pessoa quer, abre o coração. O Espírito Santo vem e faz isso. Olha aqui, ó. Toca no espírito humano daquela pessoa. Aquela pessoa é vivificada. Por que quando as pessoas estão no meio do culto dá vontade de chorar? Pergunta por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque o choro, dependendo do choro, presta atenção, gente, pode vir da alma. Um choro da alma é um choro que tem um motivo racional. Agora, às vezes, a gente está dentro do culto e não tem motivo racional o nosso choro. Pergunta por quê? Porque não nasceu na alma aquele choro. Quando você nasce de novo é assim.
Quando o Espírito te toca e te vivifica, ele descarrega, porque ele tem o domínio sobre qualquer espírito humano, ele é Deus. E ele descarrega, porque ele tem esse poder de fazer a ponte, conecta e desconecta. Ele não deixa você conectado mais 24 horas. Deus proibiu isso. Por quê? Porque Deus sabia que havia uma ligação entre a capacidade humana da mente ligado a isso. E Deus não queria a gente usando 100% da nossa mente com o mal na Terra, porque Deus sabia. Imagina o Hitler com 100% da mente, o problema que ia ser. Deus sabia que quando houve a queda, o mal entrou em nossa dimensão. Deus não permite mais isso. Você já ouviu falar de bruxaria? Quem já ouviu falar de bruxaria? A bruxaria é uma ponte proibida, feita por demônios, que dão à pessoa a capacidade de dominar o seu espírito humano, fazendo poderes com a ajuda de demônios mesmo. Isso é a bruxaria. É uma coisa proibida por Deus, tá? E a pessoa vende a alma para o diabo para fazer aquilo. Mas Deus proibiu. Agora, nós que somos crentes, cheios do Espírito Santo, nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem, toca, vivifica você, e ele pode descarregar para a tua alma e o teu corpo manifesta. Você quer ver? A hora que ele vivifica você é muito comum. A hora que você nasceu de novo. Se você lembra o dia que você se converteu, você vai lembrar agora. Olha aqui, ó. A hora que ele tocou você, aqui na tua alma, daqui do teu espírito humano para a tua alma, veio algo dele. Não era racional. Veio uma vontade. Fala, vontade. Vontade. Vontade de quê? Pergunta. De chorar. Sem nexo, sem motivo, sem explicação. Aqui estava o teu corpo. E naquela hora que o Espírito Santo vivificou você, você fez assim. Olha a tua cara aqui, ó, no culto, ó. Às vezes tinha um amigo teu, uma amiga tua contigo que não nasceu de novo naquele momento e que te cutucou. Por que você está assim? A pessoa só entende com esses dois. Não entende com isso, porque não tem isso vivificado. Quem ainda não nasceu de novo não entende as paradas de Deus. Pensa que a gente é tudo doido. Eu assumo logo, assuma logo, porque doido ninguém encontraria. Fica tentando explicar, ouve, não fica tentando explicar com a mente para uma pessoa que ainda não nasceu de novo uma coisa que ocorreu no teu espírito. Porque quem não nasceu de novo não entende as paradas do espírito. Vai ficar tentando entender com a mente racional um negócio que se entende aqui. Aí tu chega para a pessoa e começa a tentar explicar. Pergunta o que é a carne. A carne e esses dois juntos nunca se separaram. Pergunta o que acontece se esses dois se separarem. Pergunta direito. A gente morre. Se a alma e o corpo for separado, quem entendeu? Morre, ué. A carne é o corpo e a alma junto. A alma e o corpo juntos. Eles formam a carne. A Bíblia fala que eles brigam contra quem? Contra o espírito. É uma guerra. Pergunta que guerra é essa? A guerra das vontades. Nesses 3 dias eu vou falar bastante sobre isso. E se você prestar atenção nos versículos, nas leituras, você vai ter a bagagem para você poder andar sozinho no momento que você precisar andar sozinho. Sem depender de nada, somente dependendo do Espírito. Porque, gente, hoje nós temos liberdade de culto, mas nós não sabemos o nosso futuro. Nós precisamos preparar uns aos outros e nos ajudar a sermos pessoas firmadas, fortes, por quando vier a tempestade, a gente não se desarraigar do Senhor. Porque o negócio está esquisito. Ontem eu estava vendo no noticiário, mais um terremoto, acho que no Irã, uma coisa assim, não sei onde foi, é um país assim, muçulmano. Um terremoto também, no grau, na escala lá, 5. Um terremoto. E está escrito em Apocalipse que muitos terremotos, muita fome, muita desgraça ia acontecer e que esse é só o princípio das dores. Vamos nos alertar para a volta do Senhor. Muitos sinais têm acontecido. Coisas estranhas estão acontecendo. Precisamos estar alertas. Porque hoje, tudo está a um clique dos nossos dedos. A vida está tão fácil de tecnologia que a gente se distrai. Mas nós não podemos nos distrair do que o Senhor tem para nós. Porque isso é só uma passagem. Nós estamos aqui por um tempo. Fala um tempo. A eternidade nos aguarda, ela é real. Esse tempo aqui é curto. Quem concorda comigo que uma pessoa que vive... Quem concorda que uma pessoa que vive 100 anos vive muito? Quem concorda?
100 anos. Quem concorda? Uau, né? Ok. Do ponto de vista natural é muito. Você concorda? Alguém chega para você e fala, eu tenho 100 anos. Você não fica assim, uau, não é? Mas do ponto de vista da eternidade, o que são 100 anos? Nada, gente. É uma respiradinha, um soprinho. Então, muitos de nós não temos sabido como permanecer firme no dia a dia e não negociar a eternidade por causa do momento, entendeu? Estava escandalizada. Ontem, na casa de um casal de amigos que eu estava aqui, hospedada ontem, e eu estava ouvindo, a menina que trabalha na casa deles deixou o rádio numa rádio gospel ligada. Eu estava escandalizada, ouvindo as músicas. A cada 5, 6 músicas, tinha uma que era um pouco mais espiritual. Era uma rádio evangélica. De cada 5, 6 músicas carnais que as letras falavam só de satisfazer o prazer humano. Tinha uma música, devem ser cantores famosos, eu nem sei, porque eles não identificaram o nome da pessoa, que a música dizia exatamente isso aqui na letra. Vamos curtir o momento. Vamos curtir o momento. Quê? Que é isso? Isso é uma música gospel? Essa frase, ela não tem nada de gospel, de Bíblia. Vamos curtir o momento? Que é isso, gente? Isso é mundo purinho. Nós estamos vendo acontecer o que a Bíblia fala. Que o amor de muitos ia se esfriar, que ia haver uma mistura, o joio com o trigo tudo junto. A igreja do Senhor, ela está popular. E no meio da igreja, ele vai tirar a igreja. Que no meio da igreja, tem gente que não quer igreja, não quer Jesus. Que quer um gênio da lâmpada mágica chamado Jesus. Me dá em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus. Faz para mim em nome de Jesus, é o meu jeito em nome de Jesus. Hã? Meu Deus do céu. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos lutar, sabe? Nós precisamos lutar. Porque, assim, as coisas que não são lícitas, que não ferem nem o espírito, nem a alma, nem o corpo, está tudo de boa, ok? Por exemplo, botar um brinquinho, um colarzinho, um arquinho espalhafatoso, uma roupinha arrumadinha, não está afetando nem meu espírito, nem minha alma, nem meu corpo. Você entendeu isso? Mas se tivesse, eu abriria a mão na hora. Não teria problema nenhum com isso. Algumas pessoas, Deus pede, me dá. Não dá. Fica na guerra com Deus. Não, mas eu gosto. Não, mas eu gosto. Então, tu precisa se converter. Tu não está entendendo o que é ser crente. Crente é assim, Deus fala, me dá, a gente dá na hora. A gente dá morrendo. Mas dá. A gente não dá assim, super crente e ativar. Não, meu bem, a gente dá morrendo. Mas entrega. Quem entendeu? Não. Vai ter coisa nesses dias, hein? Chacataramá. Ok. Então, espiritual e corpo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, foi cortado. Então a gente tem a carne hoje. E a carne hoje é uma luta. Quando o Espírito Santo vivifica, pergunta o que acontece. Vem um novo governo. Pergunta o que Adão perdeu, o primeiro Adão. Pergunta o que Adão perdeu. Adão perdeu um governo. Um governo que havia nele. E quando Jesus veio, Jesus trouxe o governo de novo. Então, quando o Espírito Santo nos batiza, vamos ler? Abra aí Atos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo nos batiza, pergunta o que acontece? Na pergunta direita. Na pergunta assim, ó, o que acontece? Quando o Espírito Santo nos batiza, nós recebemos o Rei para morar dentro de nós. É a coisa mais poderosa que existe. E ele fala que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo.
E aí, queridos, que nós estamos num tempo na terra, aonde tem gente que despreza isso. Ui. Tem gente crente, tá? Ah, eu amo a Deus. Uhum. E despreza o mover do Espírito. Diz que não precisa. E ainda por cima, se tiver a oração em línguas no meio, aí que complica mesmo. Porque a pessoa entra num estado de preconceito com a tal da oração em línguas. Esse negócio de oração em língua é muito esquisito. Ué, esquisito é apelido, meu filho. É a coisa mais doida que existe. Mas eu acho engraçado. Os crentes querem ser crentes normais. Crente não é normal. Crente normal é anormal. As coisas de Deus não são normais. Se um dos 4 seres viventes resolve fazer uma visitinha para você na madrugada, tu vai pegar uma aguinha lá na geladeira de noite. Um dos 4 seres resolve fazer uma visita para você. Tu tá lá, abre a geladeira, quando tu fecha, um dos 4 seres está ao teu lado. Tu quer saber o que vai ser a sua cara? Você vai falar assim, aleluia. É ruim, hein? Tu vai quase que morrer se não morrer ali. Se não desmaiar ali, que é um ser totalmente diferente do que nossos olhos estão acostumados a ver, é capaz de ter gente que vai amarrar um dos 4 seres, um dos seres mais santos que vê Deus face a face, tem gente que vai amarrar, achando que não é coisa de Deus. Porque a nossa capacidade da carne natural, a mente com a alma, né? A mente com o corpo, a alma com o corpo juntos, eles não têm condição de compreender as coisas de Deus. Tanto que a Bíblia fala dessas duas partes, da nossa carne e do nosso espírito. Ela fala de homem natural e homem espiritual. E o que diz? O homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus, porque elas não se discernem com a carne, elas se discernem espiritualmente. Então, meu bem, não adianta. Tem coisa que você não adianta você tentar explicar. A pessoa não vai entender. E tem coisa que nem você vai entender. Você precisa crer e andar no sobrenatural em certas coisas. A oração em línguas é uma luta, porque tem gente que pensa que é uma coisa natural. O que a oração em línguas tem de natural? Ela tem a questão do som. Porque quando você abre a boca e o Espírito gera a oração em línguas, ele gera em você, no seu corpo físico, a emissão de um som, que muitas vezes a vontade de produzir aquele som vem da alma, mas não foi na alma que nasceu aquele som. O som começou no teu espírito humano e foi descarregado para a alma. É por isso que aqui, quando nós vamos ler, você vai observar no trecho que a gente vai ler, que diz que não foi segundo a alma que eles começaram a produzir o som das línguas. Não foi segundo a mente que eles começaram a falar em línguas estranhas. Foi segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por quê? Porque esse tem sido tema polêmico para muitas pessoas. Ah, esse negócio de oração em línguas, eu não acredito não. Por que você não acredita? Era o meu caso, tá? Era o meu caso, quando eu cheguei na igreja. Tinha, na igreja que eu fazia parte por 16 anos, uma pastora que orava em línguas de um jeito muito característico. Ela tinha discípulos que iam junto com ela orando ao lado dela. E ela orava em línguas de um jeito que as discípulas pareciam estar imitando ela. Quando eu via aquilo, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. Eu já tinha nascido de novo. O Espírito tinha me vivificado, mas eu não tinha sido batizada. São duas coisas diferentes, são 2 etapas. A primeira etapa é nascer de novo. Eu já vi milhões de vezes o Espírito tocar, a pessoa ser vivificada e, em seguida, na mesma hora, já ser batizado. Aleluia! Deus não tem limite, ele age do jeito que ele quiser agir, mas ele também não viola o direito de escolha. Se a pessoa travou, por que Deus vai pegar obrigar? Deus não obriga ninguém a nada. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Amém? Ele não vem invadindo, arrombando a porta da casa de ninguém. Então, o que acontece? Muitas vezes o Espírito Santo faz isso, tudo numa hora, às vezes não faz. Eu nasci de novo em outubro de 97, mas só fui batizado com o Espírito Santo dia 4 de janeiro de 2000. 2 anos depois. Então, o que aconteceu? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, é que eu fui entender essa doidura. Porque na hora que eu fui batizada, eu senti uma vontade de produzir um som e minha boca começou a falar. Não era uma coisa que vinha da minha mente, simplesmente controlado pela mente, da minha ideia natural humana. Era uma coisa que era mais forte do que eu.
Entendeu? Era um desejo mais forte do que eu. Era uma coisa que você via nitidamente que não era mental, que era uma coisa inspirada. Outras pessoas tiveram experiências parecidas, mas antes de eu ter essa experiência, eu julgava quem orava em línguas. A importância da oração em línguas no processo de santificação é que a oração em línguas ela é uma arma extremamente forte de edificação pessoal. Pergunta, o que é isso? Edificar significa construir. Edificar a si mesmo significa construir a si mesmo. Fortalecer a si mesmo. Então, lembra quando a parábola fala que se a casa está firmada na rocha, os ventos virão, tempestades virão, mas a casa continua firme, não é derrubada? Você lembra disso? A oração em línguas ela é uma arma poderosa para firmar fundamentos na rocha que é o Senhor. Porque a oração em línguas ela é uma forma intercessória do Espírito operar e gerar em você mais governo dele sobre a alma, sobre o corpo, fazendo com que as vontades dele comecem a ficar mais fortes que as tuas vontades. É fundamental isso. Porque é básico isso. Por quê? Porque as nossas vontades elas existem. O corpo e a alma juntos formam uma equipe chamada carne. Então, quando a gente tem a capacidade de dar mais vazão para o Espírito, aumentar a vontade dele em nós, isso faz com que a mesma nossa carne, sendo alimentada por coisas do dia a dia do mundo, ela não consiga ganhar quando ela vai contender, quando ela vai brigar contra o Espírito. Você entendeu isso? Por quê? Porque a gente está alimentando cada vez mais a parte de Deus em nós, a parte espiritual. Então, existem outras ferramentas. Leitura da palavra, oração, jejum. Quem está entendendo? Sim, mas a oração em línguas está entre essas ferramentas. E essa é a arma que eu quero te mostrar agora. Porque essa tem sido uma das armas mais descartadas. Nessa igreja que eu fiz parte por 16 anos, a pastora orava em línguas mais ou menos assim. Chore, chore, tudo era chore. As discípulas iam atrás, e eu com preconceito. As discípulas iam atrás, chore, chore. Tinha um filhinho de uma discípula que ia atrás andando, orando com a mãe. Chore, chore, pequenininho. Eu fechava o meu coração. E eu duvidava. Pergunta por quê? Porque eu pensava, racional. Que palhaçada. Um bando de macaco de imitação. Ninguém tem personalidade nessa igreja. Um imitando o outro. Eu não entendia como funciona este mistério. Nós vamos ler, deixa aberto aí em Atos 2. Eu não entendi como funciona este mistério. O problema é que as pessoas querem pegar a oração em línguas e fazer ser algo natural. Não é algo natural. A única coisa natural que acontece na oração em línguas é que você, quando é tomado por esse mistério, produz um som. E aí, quando você produz um som, os ouvidos naturais ouvem um som. Mas, dentro das 4 formas diferentes desse dom de línguas manifestar, uma das formas é a oração em línguas com interpretação, para a edificação da igreja. Ou seja, na hora que o Espírito entra na parada e traduz e interpreta para alguém, nem adianta o que você está ouvindo naturalmente. Porque você pode estar ouvindo a pessoa orar em línguas como um gemido inexprimível. Já viu gente orando em língua assim? É línguas. Você não sabia, talvez você ouviu, o que negócio é esse barulho estranho? É línguas isso. Você não sabe, porque o seu ouvido natural só está ouvindo. Mas se Deus quer traduzir, a outra pessoa aqui do teu lado pode estar recebendo a tradução simultânea do Espírito e o ouvido espiritual pode estar ouvindo aquilo que Deus quer falar. Cuidado, porque a nossa natureza carnal, o homem natural, ele tenta colocar tudo de Deus dentro de uma caixinha e limitar a ação divina. Nós não podemos permitir isso. No processo de santificação, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina as coisas. E o Espírito Santo sabe de todas as coisas que a gente não sabe. Quem concorda comigo? Deixa eu ver. Gente, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não sei nem onde que eu estava. Porque situações da minha vida onde não tinha ninguém para me socorrer, foi o Espírito Santo que me socorreu. Situações onde eu fui ministrar, eu tive que ir só em alguma ministração. Situações onde, quando eu botei a mão na cabeça da pessoa, que a pessoa caiu, não era demônio pequeno. Situações onde, se o Espírito Santo não estivesse ali dizendo assim, é tal Espírito, faça assim,
não saberia como que eu iria lidar com aquela situação. Então, ele é o nosso melhor amigo e a gente precisa dessa comunhão. Gente, se nós nos agarrarmos nessa profundidade do relacionamento com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser mais parecidos com Jesus, as nossas vontades serão transformadas cada vez mais parecidas com as dele, e nós vamos ganhar todas as batalhas. E o diabo odeia essa comunhão com o Espírito. O diabo odeia todos os dons que o Espírito vem a te dar. E o diabo odeia especialmente o dom básico e mais simples de todos, que é o dom da oração em línguas. O diabo odeia esse dom, porque esse dom é um dom que faz com que você seja edificado, fortalecido, e faz com que Deus interceda e ore por você. E o diabo não pode entender o som que sai da tua boca, porque Deus não liberou para ele a tradução dos códigos que saem dentro da onda sonora. Os demônios não conseguem ler o que o Espírito está falando através da tua boca. Os anjos só podem ler se Deus der a tradução. É algo muito poderoso. O diabo odeia isso. Existem igrejas onde é proibido orar em línguas. Existem lugares onde as pessoas zombam da oração em línguas. Eu já passo por algumas perseguições no Brasil, porque eu prego isso. Mas eu não posso mentir, eu não posso deixar de dizer que ele, o Espírito Santo, foi que me conduziu até aqui, me fez conseguir vencer tudo. E essa arma tem sido uma arma usada por mim. Essa arma tem sido a arma que eu uso. Muitas pessoas perguntam, como você consegue? Eu uso as armas do Espírito. Eu oro muito em línguas. Eu busco através disso. São 4 formas do dom de línguas. O dom de línguas pode se manifestar só para a tua edificação. E só para a tua edificação você não precisa cair no repleplé. Tem gente que pensa que vai cair no repleplé. Não precisa, vou te dar os respaldos já já. Você pode orar em línguas só para a tua edificação. Como assim? Não estou sentindo nada, não estou na presença de Deus dentro da igreja, né? Digo, mas a gente está sempre na presença de Deus. Mas digo, não estou ali invocando o Senhor naquele momento, estou lavando louça na minha casa. Posso orar em línguas? Claro. Essa oração em línguas não é com outro objetivo a não ser edificação pessoal. É por fé, não é por sentimento. Eu não estou orando porque eu sinto, eu estou orando porque eu creio. Então eu estou lavando a louça, eu estou pensando com a alma em qualquer outra coisa que não seja nem espiritual. Menino tem que visitar fulano. Uma coisa da terra. E adianta essa oração? Claro que adianta, porque se é por fé, o Espírito, ele intercede por você. Ele sabe que você está se esforçando segundo a fé, segundo a palavra dele, crendo no que ele diz. É uma oração para a tua edificação. Essa oração, se você quiser anotar o respaldo para depois você ler em casa, ela está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. É o respaldo para essa oração em línguas. É a oração em línguas que edifica você mesmo. Edifica a si mesmo. É bíblico. Você pode orar em línguas para se edificar. Não há nada de errado nisso. São 4 formas. Outras 3 formas. Deus te pega no mistério, do repleplé, te toma no mover. Aí já não é para a sua edificação apenas. É a hora que Deus manifesta porque Ele tem um objetivo com um todo para a igreja. Então são oração em línguas, com interpretação, para a edificação da igreja, que também está lá em 1 Coríntios, só que no capítulo 14, versículo 5. Deus pega a pessoa e traduz porque Ele quer edificar a igreja. Amém? Amém. Outra forma de oração em línguas, das 4. Oração em línguas como um sinal para os incrédulos, que está aqui em Atos 2, a gente vai ler agora. Deus pega e faz a pessoa começar a orar, e a outra pessoa que nunca ouviu o idioma, fala em outro idioma, fala alemão, fala japonês, começa a entender Deus falando com ele na língua dele. E a última forma de oração é a oração com gemidos intercessórios do Espírito. A referência é Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar da maneira certa, como convém. Mas o Espírito, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Você entendeu isso? Então, nós podemos orar em línguas de 4 formas diferentes. Tem gente que pensa que é tudo a mesma coisa. Eu comecei a orar em língua. Eu tenho que entrar no mistério. Quem disse? Quem disse que você tem que entrar no mistério? Não é você que manda. Não é um botãozinho, não é varinha do Harry Potter. Não é feitiçaria gospel. Não é plim-plim, entrei e saí. Não é assim. A gente se coloca à disposição e Deus que decide quando Ele quer levar ou quando Ele não quer levar a gente para mover, no nível do que Ele quer. Não existe isso de,
Vou respirar fundo, meditação gospel. Deus me usa. Agora me usa. Não é assim, não. A gente não põe Deus na parede e diz me usa agora. Não é assim, não. Agora, eu posso escolher orar em línguas por 2, 3 horas por dia, porque eu creio que essa forma de oração me edifica e me conecta e me fortalece. E aí, no final do dia, talvez eu vou experimentar o resultado daquele tempo que eu gastei com ele. Aí sim. Mas tome cuidado, porque Satanás, ele vai se levantar, mas não é o pior, não é o diabo, não. Pergunta o que é pior. É a alma e o corpo, a carne. Eles vão ficar com muita raiva. Pergunta por quê? Mas a carne fica com ódio quando você ora em línguas. Pergunta por quê? Porque a nossa alma e o nosso corpo, eles querem nos governar. Desde que Adão e Eva caíram, a alma, ela acha que sabe. E o corpo também. Por isso existe uma guerra nas nossas vontades. Não, eu quero fazer... Olha como é que a carne tende para o lado dela. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu não quero fazer o que Deus quer. Quando você ora em línguas e não para e insiste, há um fortalecimento do teu espírito humano, há um preenchimento da presença de Deus, e você vai fazendo esse processo ocorrer em você, porque é uma arma que é feita para isso. Ela vai fortalecendo o teu espírito humano, e ela vai fazendo esse processo. Você tem que só, como é que se fala? Perseverar nessa prática. Ela vai fazer isso com as tuas vontades. A vontade do Espírito, ela começa a prevalecer. E aí, aquilo que antes era um sacrifício para você largar, começa a ser um prazer. Aquele pecado que antes você quase não conseguia ficar sem, começa a te dar nojo. Porque a vontade de Deus começa a imperar sobre você de tal modo que você começa a dar gargalhada na cara do diabo e dizer, não me atrai mais teus banquetes. Você não me seduz mais com as tuas vontades. Você precisa que esse lugar teu esteja muito forte. Deus nos deu armas para isso. A oração em línguas é uma das armas mais poderosas para isso. A alma e o corpo ficam com ódio quando você começa a orar em línguas, principalmente a alma. E a alma, ela fala assim, ridículo. Pensamentos virão na sua mente. Que ridículo você fazendo... Você vai ficar com cansaço aqui. Ai, não aguento mais. Esses dois não querem. Pergunta por que eles não querem. Porque eles não estão entendendo o que Deus está falando. Pergunta por que a alma não entende. A alma só entende se Deus der tradução. Por que a alma não entende? Porque enquanto você está orando em línguas, ali abre a tua boca e está saindo o som. Aqui o Espírito morando em você, quando ele vem te batizar, é que ele traz a línguas, o dom da língua. Ele conversa com o Pai na dimensão da eternidade. E nisso que ele conversa com o Pai, olha que doideira. Ele sonda o teu coração na Bíblia é alma, vê todas as suas lutas, suas dores, seus sofrimentos, os projetos de Deus, ele vai, escuta as profundezas de Deus, sonda a sua fraqueza, e ele começa a fazer todo um processo. O que Deus fez? Ele não permitiu que a alma soubesse o que Deus está falando, porque a alma poderia interferir. A alma pega e diz assim, vamos dar um exemplo bem fácil, todo mundo entender, tá? Aqui está o espírito, a alma e o corpo da pastora Sara Shiva. A pastora Sara Shiva tem 40 anos, daqui a um mês vai fazer 41, e é solteira. Aí aparece um irmão, número da pastora Sara, querendo orar com a pastora. Tá? Bonito, meu número, perna fina, como eu gosto. Bubu achatada. Altão, bonito, lindo, bem-sucedido, aleluia, inteligente. Nariz grande. Se Deus quiser, louro. Ok. Aí ele vem e aparece. Vamos supor que esse cara não seja o homem de Deus para mim. Aqui a minha carne não quer saber. A minha alma e o meu corpo juntos olham para aquele homem lindo aos meus olhos e dizem juntas, em coro, ê. Como fica fácil entender, né, quando a gente dá exemplos desse tipo? Não, todo mundo entende, ó. Porque todo mundo já sentiu isso de alguma forma. Enquanto isso, eu tenho o Espírito Santo e eu começo a orar em línguas nas minhas orações. Eu procuro incorporar a prática da oração em línguas no meu dia a dia. E enquanto eu oro em línguas, se aquele homem é um engano para a minha vida. Bonito engano, hein? Que engano bonito. Atraente esse engano, mas é um engano. Se ele for um engano, o Espírito que conhece quem é a pessoa certa para mim, o Espírito que sabe que ele tem algo melhor do que aquele para mim,
começa a falar com o Pai, imagina se a minha alma entende. Ela ia sabotar a minha oração. Mas se ela não entende, o Espírito continua fazendo o trabalho dele sem interferência dela e do corpo. Enquanto eu oro em línguas, o Espírito vai ao Pai e diz: Pai, livra ela desse laço. É claro que o Espírito não fala assim como eu falei, porque eu falei um pouquinho mais agressivo. O Espírito é muito doce. Eu fiz uma ilustração aqui um pouco mais ousada. Mas o Espírito Santo vai dizer: Pai, tira esse homem do caminho dela. Ele não é o que nós temos de melhor para ela. Porque eu estou gerando esse relacionamento. E aí o diabo, ele vai ficar frustrado, porque ele também não sabe o que Deus está falando. O diabo está assim, torcendo. Isso, vai mesmo. É esse mesmo, empurrando. Enquanto isso, o Espírito, enquanto eu oro, está me livrando e fazendo toda a preparação para o camarada ir embora. Aí um belo dia o camarada aparece e fala: vou-me embora morar na China e nunca mais volto. Aí eu olho para a cara dele e na minha alma e no meu corpo, principalmente na alma, que é onde ficam as emoções, eu fico super magoada. E vou reclamar com Deus: vixe, Deus, o inimigo é sujo. Porque tudo que eu queria, olha o meu querer, porque eu queria, porque eu estava sonhando, mas era o plano de Deus. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Agora, o povo não quer confiar. Amém? Pode aplaudir ele. Ele é digno. O povo quer fazer o quê? Eu confio até a metade do que eu vejo, o resto eu não confio. A alma é assim. Você viu como é a tua alma e a minha? Ela faz assim, ó. Não, eu confio em Deus, mas mas eu queria. Mas não, eu confio, claro. Não, mas ele tirou o cara, vai embora. Vai para a China. Ai, mas ele era lindo. Ai, mas já estava aqui no gancho. Que confiança é essa? Quando você começa a orar em línguas, a alma fica revoltada e o corpo também. O diabo nem se fala, porque a oração em línguas, ela é uma força, uma arma poderosa de construção espiritual e de construção dos sonhos e projetos de Deus. É uma arma das várias armas que Deus nos deu. Ela é poderosa, porque ela faz com que você nunca ore errado. Quando você ora em línguas, você ora 100% dentro da vontade de Deus. Ela é 100% ouvida por Ele e 100% atendida por Ele. E aí, o que acontece? Você insiste nessa prática, Deus começa a tirar a sua vida do seu projeto, que é falho, carnal, emocional, almático. Não é espiritual, é almático. E Deus começa a transportar a tua vida para os projetos dele, que são bons, perfeitos e agradáveis. E aí, quando você ora bastante em línguas, começa a haver tanta mudança que até as aparentes derrotas que você acha que está sendo derrotado, mas eu perdi o cara, mas eu perdi aquele projeto que eu tinha daquele negócio. Não, você está orando em línguas, você está se dedicando, você está buscando, estou buscando. Sabe o que acontece? Na verdade, as aparentes derrotas são as vitórias de Deus na tua vida. Deus está tirando você dos teus projetos e colocando você nos projetos dele. E aí, lá na frente, você vai começar a entender. Aparece depois aquele camarada lá na China. Até você, morri, estou deprimida. Dali a um tempo aparece a bênção, que deixa aquele lá que era cópia falsificada no chinelo. Aí você olha e pede, e fica com vergonha. A gente fica com vergonha perante o Senhor. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Jesus, me perdoa. Senhor, eu te apurriei tanto coração de choro. Ai, Deus, por quê? Por quê? E depois a gente quebra a cara vendo que Deus tem o melhor, porque Ele nunca erra, nunca falha, nunca deixa de cumprir a palavra dEle. Deus é perfeito. Então, quando a palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. A Bíblia não mente. Você tem que confiar. Amém? Vamos ler para a gente finalizar e a gente orar. Capítulo 2 de Atos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, fala de repente. Pergunta por que de repente?
Porque Deus faz do jeito que Ele quer, não é na hora que a gente programa. Ok? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todas as pessoas reunidas. Então, já estamos no mistério do reunido, já estamos funcionando aqui no reunido, ok? Todo mundo reunido aqui. Segundo, de repente veio do céu o quê? Um som, grava bem, um ruído ou um som, dependendo da tradução. Um som como de um vento impetuoso. Não é um vento impetuoso, foi um som como de um vento. Pergunta por quê? Deus sempre trabalha com som. Se você depois puder ler em casa Gênesis 1:3, você verá que a criação da nossa dimensão foi feita por som que saiu da boca de quem? E disse Deus, Gênesis 1:3, haja luz. E o som de sua boca materializou as coisas. As coisas foram criadas por meio do som. Deus sempre trabalha com som. Existe biblicamente, inserida na palavra, uma teologia do som. Você precisa observar isso. Deus sempre trabalha com som. Quando o Espírito Santo vem, Ele não deixa de apresentar este sinal. O primeiro sinal que Ele traz externo é som. E quando Ele entra dentro também, o primeiro sinal interno é som. Porque Ele trabalha com som. É a personalidade dEle. Olha que doideira, versículo 2. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. 3. E aí apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma língua sobre cada um deles. Para. Gente, quem não acha a Bíblia divertida é porque não tem sensibilidade. A Bíblia é super engraçada. Deus é engraçado e tem um senso de humor. Que pedaço do corpo Deus escolheu para fazer ficar voando em cima da cabeça do povo? Não tinha uma partezinha mais bonitinha, não? Não podia ser mãos como de fogo, pombas, né, de repente como de fogo, ou olhos como de fogo. Qual foi a parte mesmo que você leu? Qual mesmo? Fala de novo. Língua. Gente, ou partezinha feia do corpo esquisita, molenga, melada. Eu não sei se você está imaginando a cena que foi isso. Será que nós somos religiosos? Vamos calcular se nós somos religiosos agora. Hoje, se você está aqui e agora materializa uma visão na sua cabeça aqui de um linguão balançando, vermelho e alaranjado, o que tu fazia? Não, diz para mim. Vamos falar a verdade. Olha, isso é religiosidade. Olha quanta religiosidade nós temos. Olha como nós, crentes de hoje, não estamos preparados para o nível de sobrenatural que Deus quer derramar. Que a gente é capaz de amarrar o linguão do Espírito. Era capaz da gente dizer, está amarrado esse negócio, né? Tudo com medo do sobrenatural. Veja bem, apareceu uns linguão voando na cabeça do povo. Como se não bastasse com os linguão voando. Gente, Deus não é engraçado? Não é um senso de humor incrível dele? Isso, a ideia é dele, não é minha, não. Reclama com ele. Ó, pousou uma sobre cada um deles. Pluf, uns linguão. Será que Deus estava querendo induzir a gente a produzir som? Primeiro veio um som como de um vento, depois veio uns linguão visível. Não é possível que tem gente falando, não tem nada a ver. Não sei que era em línguas, não. Tem nada... Alô? Como assim? Por que Deus não mandou outra parte do corpo? A língua é uma parte que começa na corda vocal. Deus estava falando, esfregando assim, ó. É para produzir som. Falar em línguas que não são traduzíveis aqui na Terra. São sons que dentro do som vai o código. Dentro da onda sonora que sai da tua boca. Você pode estar orando assim, ó. Ripa lá para trás. Siri canta lá na praia. Entendeu? Você pode estar orando. Ripla, plá, plá, plá. Ripa lá, basuri, onderra. Não sei. Você pode estar orando que nem aquele cara que orava, história verídica. Biri, 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 biri. Ele orava assim. Biri, 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 biri. Biri, biri, biri. Era língua. Não sei. Ai, mas que vergonha. É um micão mesmo. Mas Jesus passou muito mais vergonha por você. Na cruz, crucificado, nu, todo arrebentado. E a gente fica regulando, fica, economizando de pagar mico para Jesus, quando Ele merece que a gente se exponha muito mais. Eu falo para os crentes a verdade. Vamos falar a verdade para as pessoas. Para de mentir para os outros, dizer que crente é uma pessoa assim quadrada. Crente não pode. Ninguém é tua babá. Ninguém vai te proibir. Você faz se você quiser. Você é um ser humano. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é conseguir dizer não.
O diabo chega para você e fala, você não pode porque você é crente. O que você vai dizer para o diabo? Você vai acreditar, não posso? Você vai dizer isso? Mentira. Ninguém é tua babá. Você vai dizer para o diabo, poder eu posso, não faço porque eu não quero. Ó, não é uma coisa óbvia, olha? Uma coisa tão óbvia, né? Mas tem gente que acredita, o diabo fala, você agora é crente, não pode. A pessoa... Ai... Você entendeu isso? Como assim, gente? Como assim você se converteu não pode? Quem te falou que você não pode? Você não pode, não. Você escolheu não poder. Eu escolhi, não quero. Mas o diabo é ridículo, né? Ele fica... Entendeu isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, a coisa é tão séria sobre quando a gente fala da oração em línguas, que quando você começa a orar em línguas, o mundo espiritual reage. Uma vez eu estava numa igreja tradicional. Lá era proibido orar em línguas. Quando eu fui orar em línguas, eu já tinha conversado com o pastor. E eu falei para ele, eu oro muito em línguas. Ele disse, só peço que você não ore no microfone, para não escandalizar a igreja. Eu falei, tá bom. Porque se ele me impedisse de orar para minha edificação pessoal, seria uma coisa errada. Eu tenho essa fé, eu tenho essa experiência. Então ele foi muito ético, ele não me proibiu. Então eu tirei o microfone e fiz isso. A minha edificação. Na hora que eu estava orando pelas pessoas, eu tirei. Quando eu tirei o microfone e comecei a orar em línguas, caiu endemoniado uma menina que cantava no louvor e uma menina que ministrava dança. Foi horrível. Aí eu fui, expulsei os demônios das meninas e, passado alguns meses, eu fiquei sabendo que elas tinham um envolvimento. Eu estou tentando te mostrar assim, que a oração em línguas ela mexe com o mundo espiritual. Porque é um gemido do espírito que você e eu não temos controle. É como entrar num carro, o carro representa a tua vida. Ó, você está dirigindo a tua vida para onde você quer. Você está no comando da tua vida no volante. Quando você recebe o Espírito Santo para morar em você, vem a oração em línguas, o Espírito Santo bate na porta do carro e diz, sai aí agora, entra aqui atrás. Aí você entra, ele abre a porta, você entra na traseira do carro, fecha a porta, o Espírito Santo entra no volante, fecha, liga o carro, que é a tua vida, olha para você e diz, agora eu é que vou te levar, não para onde você quer, mas para onde eu quero. Vamos. Você entendeu isso? Quem entendeu isso? Amém? Isso é importante. O Espírito vai te conduzir para onde você quer, amém? E aí, no final, ele diz assim, versículo 13, apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que aconteceu quando pousou? Lê aí no versículo 4. Até aí, calma aí. Todos ficaram cheios do... Pausa. E passaram, a dançar? Passaram a dar cambalhota? Passaram a dar pulinho. O que é bem específico que aconteceu quando eles ficaram cheios do Espírito Santo? O que eles passaram a fazer? O que é falar? Pergunta. Produzir som. Todos passaram a falar. Lê. Todos passaram a falar em outras línguas. Segundo quem concedia? Não era a alma. Não era a alma. Depois você vai ver no versículo 6, que diz assim, Vê no versículo 5, ora, estavam habitando Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Gente que falava todas as línguas. Versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria... Ou seja, aqui está uma das 4 formas de oração em línguas. Pode fechar a tua Bíblia até aí. A oração em línguas, como sinal para os incrédulos, é uma das formas que a gente não controla. Deus te pega no repleplé, tu começa a e o cara que é japonês aqui do lado entende tudo na língua dele. Aí você pergunta, você sabe falar japonês? A pessoa, não. Como é que o cara entendeu? Não faço a menor ideia. Quem traduziu? Quem fez a mudança? Quem alterou o idioma? O pastor David Robertson, ele estava na conferência dele em São Paulo, Barueri, falando, ministrando em inglês e a tradutora ao lado. De repente, ele parou na frente de uma mulher. Ele é um dos homens que mais Deus usa nessa área de oração em línguas para traduzir. É muito comum ele estar ministrando
E ele remanca, no meio da palavra, ele começa a orar em línguas e traduzir em seguida. O Espírito Santo faz muito isso. Mas foi incrível, ele parou na frente de uma mulher. Olhou para ela e ele achou que ele estava falando em línguas com ela. Só que quando ele começou a falar, todo mundo chocou. Todo mundo começou a fazer barulho. Ah! E ele parou e falou, o que houve, gente? Ele falou em inglês, né? Aí a menina da tradução falou para ele, você falou português! Perfeito, sem sotaque. Ele falou com a mulher uma palavra da parte de Deus, em português, sem nenhum sotaque. Todo mundo presenciou a cena. Foi uma das coisas mais loucas, ele não fala português. Eu brinco quando eu encontro ele, eu falo, oh, Dave, ele é um senhor de idade. Eu falo, I love you, I love you. Eu falo assim com o sotaque bem baiano, né? I love you, né? O sotaque estrangeiro é I love you, entendeu? I love you. E o sotaque baiano, I love you, né? Aí ele ama, porque ele, como ele é um americano de Tulsa, ele não consegue falar I love, essa sílaba para eles não existe. I love you, entendeu? Aí ele fala, cadê aquela menina? Ele fala em inglês, que fala I love you. Ele fica tentando falar meu I love you, não consegue. Aí eu levanto a mão, tô aqui, entendeu? No meio da administração dele. Porque ele não esquece da pessoa que fala I love. Olha o mico que eu pago. Ok, mas eu estou tentando te mostrar. Ele não consegue falar português. E muito menos sem sotaque. Então, quando Deus te pega no mistério, minha filha, meu filho, pega mesmo, não adianta. É Deus que faz. Agora, quando você quer ser cheio do Espírito Santo, para que você lute o dia a dia, você precisa entender. Não fique esperando só a hora que Deus te pega no replé. Pegue a prática que Ele te deu. Aonde está isso? Vamos ler. Efésios capítulo 6. Final de Efésios capítulo 6. Só para você ler. O restinho. Quem não quiser abrir, anota e lê em casa. Final de Efésios capítulo 6. Diz assim. Lá no versículo 18. Efésios 6, 18. Mas se você for lendo antes do 18, você vai ver a armadura. Todos os detalhes da armadura. 17, 14, 15, 16, 17 fala do capacete. Agora, quando chega no 18, a armadura é completa. Ela não termina no 17. Pergunta em que versículo termina a armadura. A descrição da armadura termina no versículo 18. Agora, observe um detalhe da armadura do verso 18. Vamos desde o 17, só para você ver. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Com toda a oração e súplica. Olha para mim rápido. Oração e súplica. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Deixa eu ver, levanta o braço. Quem pegou? Então, olha para mim. Oração e súplica são duas armas da armadura. Quem está entendendo? Ok. Oração, pergunta qual é a diferença. Oração, oh, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Oh, Senhor, o dia está tão lindo, eu te amo tanto. Oração. Súplica. Quando você bota o joelho no chão, a cara no pó e chora. E clama. Viu a diferença? Quem entendeu? Tem oração e tem súplica. Olha só, a armadura não terminou no 17, vai terminar no 18. Ó. Com toda oração e súplica, vírgula, lê aí. Orando em todo o tempo, E para isso, você tem que vigiar, olha aí. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Gente, tem que orar, você não vai conseguir. Pergunta, o que é a oração no Espírito? Ué, tem gente que chega para você e diz assim, não, oração no Espírito é oração em pensamento. Eu estou orando no Espírito quando eu oro em pensamento. Pensamento é em que parte tua? Fala bem alto para mim, que parte é essa? Alma. Meu bem, oração em pensamento não é oração com o Espírito, é oração com a alma. Só tem uma forma de orar no Espírito. Pergunta qual? Quando o Espírito intercede por você. Você não controla isso. Gente, o diabo odeia isso que eu estou falando para vocês aqui. Só que se vocês entenderem isso, ouve o que vai acontecer com vocês. Vocês vão entrar num tempo onde nem principado, nem potestade pode com vocês. Pergunta por quê? Porque com a alma a gente ouve e com o corpo a gente não pode ir contra principados e potestades. A gente perde. Mas quando a gente está cheio do Espírito, veio um ataque contra a tua vida, você não vê com o olho do Espírito, você não entende com a mente do Espírito, e o Espírito sabe de tudo.
Você ora o que você entende na sua limitação mental e emocional e física, do teu limite de vista. Mas o Espírito ora aquilo que você nem imagina. Então, como nós vamos vencer principados e potestades se andarmos no governo da nossa alma e do nosso corpo? Vamos perder, vamos ser derrotados. Está cheio de crente derrotado, pergunta pelo quê? Pela carne. O diabo só faz isso, gente, olha para mim, ó, pesa. O diabo ri. O crente que confia em si mesmo, confia nessa parte de si. Eu não confio nas minhas vontades. Elas são enganosas. Eu confio na vontade de Deus. Bom, bendito é o Senhor. É aquele que confia no Senhor. E as suas fontes são o Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor. Também tem outra parte que fala que maldito o homem que confia em si mesmo e na força do seu próprio braço. Maldito. Nós precisamos andar no Espírito. Quem quer andar no Espírito? Quem quer andar no Espírito? Levanta o braço. Vamos ficar de pé, amém? Nós precisamos andar no Espírito. Nós não podemos andar na alma. Nós não podemos andar na carne. Nós não podemos andar segundo as emoções. Olhe para mim enquanto você vai ficando de pé. Pergunta, qual é a diferença entre um crente almático e o crente espiritual? O crente almático, ele vive uma vida evangélica, cristã, de acordo com a alma. Pergunta o que acontece. A alma sente, tem vontade, pensa, acha. É a mente. Então, como é que é o crente almático? Pergunta. Eu fui. Eu tinha 1 ano de ministério. Eu era crente há quase 7 anos. Eu tinha 1 ano de ministério. Ouve? Eu preciso confessar de púlpito para você perder a vergonha de se expor. Porque muitos estão sofrendo, porque vive uma vida na alma. Como é que é a alma? Se tudo vai bem, então eu estou bem. Porque a alma está governando. Como é que é andar no Espírito? Andar no Espírito é assim, ó. Pode estar tudo mal, eu estou vendo, estou sentindo, está tudo mal ao meu redor. Mas eu não ando segundo o que sinto, eu ando segundo o que Deus diz. Você entendeu isso? Amém? A diferença é que o crente do Espírito, governado pelo Espírito, ele não é levado por circunstância. Mas o crente almático é como? Ele vai para o culto se ele sente, se ele tem vontade. A alma está no governo. Gente, é derrota. Gente, é derrota. Eu fui uma pessoa assim, até o ano 2004, quando Deus levou um homem de Deus na minha igreja, que eu fazia parte lá em Copacabana. Por 16 anos eu fiquei lá, Deus levou aquele homem de Deus, aquele pastor. Ele aprendeu com esse pastor, David Robertson, esse ensino. Que ensino sobre isso até hoje aí pelo mundo todo, porque o povo hoje não sabe isso. A alma, eu aceitei Jesus, eu me converti, tudo mudou. Sim, no teu espírito, eis que tudo se fez novo, nova criatura é instantaneamente no teu espírito. Mas a alma e o corpo, o processo é diário. Quem está entendendo? E você não pode confiar, você precisa do governo do Espírito. É um processo diário. Pastora, como assim? Todos os dias, você e eu somos bombardeados a passar a querer o que Satanás quer. Pergunte de que forma? Amanhã eu vou falar mais, tá? Vou falar mais amanhã. Nós temos 5 portas de entrada. Vou falar bastante delas amanhã, aqui nesse lugar. Pergunta como é o nome dessas 5 portas. Nossos 5 sentidos são as portas de entrada por onde a gente vai recebendo todo tipo de estímulo na nossa dimensão material e entra aqui e aqui e faz com que a gente tenha vontades que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Como conseguir viver sem perder a visão da eternidade? Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu não posso desprezar as armas que Ele me deu. Amém? Eu preciso usar as armas que Ele me deu. Amém ou não amém? Então, você que já foi batizado, você que já foi batizada com o Espírito Santo, às vezes não foi nem batizado nas águas ainda, mas já é batizado com o Espírito Santo. Você que já ora em línguas, você vai poder agora praticar um pouco do que você ouviu. E você que ainda não ora em línguas, você vai poder receber o Espírito Santo agora.
Ah, mas pastor, por que agora eu peço há tanto tempo e não consigo orar em língua? Mas por que agora você acha que eu vou ser? Por um simples e único motivo. Talvez agora você tenha entendido algumas coisas que fazem com que você abra o teu coração e faz com que você diga, Espírito, eu quero. O Espírito não vai fazer uma coisa contra a tua vontade. Enquanto você não disser, eu quero, ele não obriga. Quem está entendendo? Então você precisa querer. Então, mas agora que eu entendi, eu quero. Aleluia! Amém? Pastor, o que nós vamos fazer agora? Vamos orar. Eu vou soltar uma musiquinha abençoada e você vai fechar o olho e vai começar a falar com Deus. Se você já ora em línguas, você pode exercitar a oração em línguas. Se você ainda não ora em línguas, você vai simplesmente falar em português com Deus, pedindo a Ele o que você deseja. Se você quer ser batizado, você vai falar com Ele. Se você quer mais da presença dEle, você vai chamar. Mas se você deseja ser batizado, você vai falar com Ele agora sobre isso. Amém? Por que eu tenho que fechar o olho? Não é obrigado a fechar o olho. Eu apenas te sugiro fechar o olho, porque um dos nossos 5 sentidos é a visão e atrapalha. A gente acaba se distraindo, olhando as coisas. Então, quando eu quero me concentrar em Deus, eu sempre fecho os olhos, para que nada me distraia. Amém? Espírito Santo, esse culto é teu. Essa reunião é tua, tu és o dono. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala. Se você já é batizado com o Espírito Santo, já fala em línguas, começa a orar em línguas agora. Começa a praticar o que você ouviu na teoria. Fale aquilo que Deus já gerou em você. Produz o som. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Então o que você vai fazer? Você vai falar com o Espírito Santo agora. Fala com Deus. Começa a pedir para o Espírito Santo te batizar. Se vier vontade de chorar, não prende, porque o choro é um sintoma do toque do Espírito. Tem vários sintomas. Às vezes dá um calor. Não prende o mover do Espírito. Onde há o Espírito, há liberdade. Você tem liberdade agora para adorar. É um culto especial sobre isso. Nós já ouvimos a palavra. Agora nós vamos praticar o que ouvimos.